Poderes do empregador trata-se de um dos diversos efeitos do contrato de trabalho, confere certas prerrogativas ao empregador. Vamos dividir nosso estudo em conceito e subdivisão, sendo que nós vamos passar pelas doutrinas do professor Maurício Godinho Delgado e Sérgio Pinto Martins, já que eles abordam o tema de maneiras diferentes e ambos posicionamentos são cobrados na prova. Então vamos lá para o nosso mapinha, para conversar organizando as ideias. Segundo o professor Ricardo Rezende, que inclusive trata da temática como poderes empregatícios, para o autor, poder empregatício seria o conjunto de prerrogativas decorrentes do contrato de trabalho conferidas ao empregador no sentido da direção da prestação de serviços. Um dos efeitos do contrato de trabalho, assim como a prestação de serviços e o pagamento de salário, por exemplo. O professor Rezende, como eu te disse, chama de poder empregatício, enquanto o professor Sérgio Pinto Martins chama de poder de direção do empregador. Sendo que esse poder de direção do empregador seria gênero do qual são espécies poder de organização, poder de controle e poder disciplinar. Essa é a divisão do Sérgio Pinto Martins. Já o professor Maurício Godinho Delgado também chama de poder empregatício. E a classificação fica poder diretivo, poder regulamentar, poder fiscalizatório e poder disciplinar. O poder diretivo também é chamado de poder organizativo. E o poder fiscalizatório também é chamado de poder de controle. A divisão do professor Maurício Godinho Delgado. Uma observação aqui nessa parte mais conceitual é que o professor Ricardo Rezende diz que poder empregatício é sinônimo de poder hierárquico. E o professor Delgado critica essa expressão poder hierárquico, dizendo que se trata de expressão nefasta e ultrapassada, remetendo à situação de inferioridade do trabalhador em relação ao senhorio. Então, para o professor Maurício Godinho Delgado, o que seria o poder diretivo? O poder diretivo ele é decorrente do controle jurídico da estrutura empresarial pelo empregador, bem como da assunção dos riscos do empreendimento, sendo que ele é manifestado na estrutura e espaço empresariais internos. Ou seja, no processo de trabalho adotado, a orientação com a especificação do modo que vai ocorrer essa prestação de serviços. O que seria um exemplo de poder diretivo, então, que o Ricardo Rezende traz para nós? Determinar atribuições, determinar o horário, o local de trabalho, exigir uniformes, estabelecer revezamento para usar o refeitório. Tudo isso seria parte do poder de direção do empregador. Depois temos o poder regulamentar. Aqui é importante fazer uma observação que alguns doutrinadores consideram como dimensão do poder diretivo. Entretanto, o posicionamento do Maurício Godinho Delgado é distinto. O autor diz que seria um conjunto de prerrogativas relativas à fixação de regras gerais a serem observadas no âmbito do estabelecimento e da empresa. O poder fiscalizatório ou o poder de controle seria o conjunto de prerrogativas destinadas a fiscalizar, a acompanhar a prestação de serviço e a própria vigilância efetivada ao longo do espaço empresarial interno. O que se enquadraria aqui? Controle de portaria, revistas, circuito interno de televisão, controle de horário e frequência, entre outros. Aqui sobre a revista, é importante fazer uma observação. A revista em si, ela quase sempre vem acompanhada da palavra íntima. Revista íntima. Revista íntima é estritamente proibido. Não é permitido fazer revista íntima porque viola a privacidade, a intimidade do trabalhador. Mas a revista, há uma certa modalidade da revista que ela é permitida sim. Vamos falar sobre isso mais adiante nos casos específicos. Já o poder disciplinar seria então a imposição de sanções, a prerrogativa de impor sanções aos empregados que descumprem o contrato. Essa seria a classificação do professor Maurício Godinho Delgado. Agora falando sobre a classificação do professor Sérgio Pinto Martins, esse autor conceitua o poder de direção como forma como o empregador define como serão desenvolvidas as atividades do empregado decorrentes do contrato de trabalho. Aqui eu tenho que te fazer um alerta, eu tenho que deixar bem claro, até aqui no nosso mapa, deve ficar meio pequeno de ver. O Pinto Martins trata poder de direção como gênero, enquanto que o professor Delgado trata o poder de direção como espécie do poder empregatício. Ou seja, para o professor Maurício Godinho Delgado, poder de direção decorre do poder empregatício. Já para o professor Martins, não. Poder de direção seria o próprio poder empregatício referido pelo professor Maurício Godinho Delgado.
Poder de organização seria a possibilidade de um empregador organizar o empreendimento. Isso inclui desde a atividade que vai ser desenvolvida na empresa até a forma societária adotada, escolha do número de funcionários, horário de funcionamento da empresa e também aqui é a possibilidade de elaborar o regulamento empresarial. O poder de controle seria a prerrogativa pela qual o empregador fiscaliza a prestação de serviços. Ou seja, é através desse poder que ele verifica se as ordens dadas aos empregados estão sendo cumpridas. O poder de controle é manifestado, por exemplo, na marcação do cartão ponto, que visa controlar o horário de entrada e saída dos empregados. E aqui eu te faço um alerta para não confundir com o estabelecimento de horário, que daí seria o poder de organização. Fazendo uma pequena correção aqui, que na verdade é poder disciplinar. A subdivisão do Sérgio Pinto Martins é poder de organização, poder de controle e poder disciplinar. E o que seria o poder disciplinar? É a possibilidade do empregador aplicar sanções aos empregados. E quais são essas sanções? Quais são as sanções admitidas no direito do trabalho? Advertência, verbal ou escrita. Advertência também é chamada de admoestação ou repreensão, suspensão e demissão. Agora vamos conversar sobre casos específicos, coisas que costumam aparecer na prova, casos práticos que costumam aparecer na prova. É importante eu te falar que o poder do empregador ele encontra limites na própria Constituição Federal. São os princípios da dignidade da pessoa humana, da intimidade, por exemplo, que serve como parâmetros de ponderação do poder de fiscalização. Primeiro vamos falar sobre o monitoramento de e-mails. Caso se trate de correio eletrônico cujo domínio pertence ao empregador, é permitida a fiscalização. Se o e-mail for pessoal do empregado, não é permitido. Sobre a revista que nós ficamos de falar, se a revista for íntima, jamais será permitida. Não marca certo na tua prova que é permitido revista íntima. E sobre a revista íntima, a gente tem que fazer um alerta. Por quê? Porque na CLT diz que as revistas íntimas são proibidas para as mulheres, só que a interpretação ela deve ser extensiva também para os homens. A revista que vai ser permitida será aquela impessoal, por amostragem, sem ser vexatória. Depois a gente tem que falar sobre as câmeras de segurança, câmeras de vigilância. É sim permitido ao empregador monitorar o local de trabalho, porém essas câmeras ou microfones jamais podem ser instalados em locais íntimos, como banheiro, por exemplo. Costuma aparecer também questionando se o detector de mentiras, o polígrafo, é permitido, e ele não é permitido. Segundo o TST, é invasivo e fere a intimidade do empregado. Depois temos que falar sobre a restrição ao uso de banheiro. Segundo o TST, também a limitação, a restrição ao tempo ou ao acesso ao banheiro também não é permitido. Restrição ou limitação. Então era isso, esse foi o nosso vídeo, espero que tenha gostado. Não te esquece de deixar o likezão e se inscrever no canal, certo? Até a próxima. Fala parceria com